Começa agora o Sudocast, um podcast com personalidades do sudoeste do Paraná, conversando sobre temas diversos ligados com a região, com o Brasil e o mundo, fortalecendo os nossos conhecimentos regionais, as nossas perspectivas e as nossas vidas. Pois não? Uma coisa. Eu nem acredito nisso. O doutor pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas como é que o civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado. Então é por isso. Olá pessoal, eu sou Eleandro Vieira, falo aqui de Marmeleiro, Francisco Beltrão, estamos aqui com o nosso companheiro Haribaldo, também com a companheira Valéria, e a gente gostaria de agradecer a todos e a todas que enviaram aí os seus feedbacks. As contribuições de vocês vão ajudar muito mesmo. A gente está melhorando aí o nosso podcast, a gente editando ele para todo mundo ouvir de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais gostosa, né? E para você que não ouviu o nosso segundo episódio, ouça que vale muito a pena. A gente conversou aí com o professor Leomar Rippel, doutor em História, falando aí um pouco sobre a participação dos militares na política brasileira. Então ouça porque vale muito a pena. E nesta caminhada, nesta busca aí pela melhora do Sudocast, a gente agradece profundamente também o nosso companheiro Thiago, que nos emprestou um gravador sensacional para a gente estar gravando as entrevistas. Então nos próximos episódios o áudio também aí do podcast irá melhorar muito mesmo. Então a gente agradece muito ao nosso amigo Thiago. Olá amigos do Sudoeste do Paraná, do Brasil e todos aqueles pontos pipocados do Mapa Mundi que estão conhecendo e ouvindo o Sudocast. Esse é o episódio número 3. Eu me chamo Hari e hoje, como estamos a 69 dias das eleições presidenciais aqui no Brasil, será que vamos virar o jogo? Será que vamos ter esperança de ter os direitos perdidos desde 2016 até agora? 8 anos de neoliberalismo até agora. Golpe, direita, extrema direita. E agora nós temos o quê? 33 milhões de brasileiros passando fome, empregos precários, enquanto as forças do grande capital ficam, como disse o professor Rippel no episódio 2, torcendo ao máximo o torniquete da força de trabalho. Quanto que vale a sua hora de trabalho hoje? Quanto você tem que se esforçar a mais para comprar a mesma quantidade de gasolina, roupa, comida? Tá tudo muito caro. E hoje quem vai entrevistar é a Valéria Macanhã e vai perguntar e também incluímos explicações aqui no podcast número 3. Ela vai entrevistar a professora Thalita Lúcia Lambi. Ela é professora da Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste, graduada em Serviço Social pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, mestre em Ciências Sociais pela UniOeste e doutoranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Então, vamos começar? Olá, professora Thalita, tudo bem? Quais os desmantelamentos ocasionados nas políticas sociais pelos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro após o golpe de 2016? Olá, Valéria, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, conversando sobre essas questões que são tão importantes para o nosso cotidiano, né, na nossa vida das relações sociais. Então, a partir da tua questão, eu penso que seja importante a gente fazer algumas pontuações acerca das políticas sociais, né? Para entender, de fato, se houveram, né, e como ocorreram esses desmantelamentos ocasionados nas políticas sociais a partir do golpe de 2016, né, como um processo político que depôs a presidenta Dilma Rousseff. Então, se a gente for pensar em políticas sociais públicas numa sociedade de classes, cujas contradições dessa sociedade se originam a partir da apropriação desigual da riqueza socialmente produzida e por isso, né, gera desigualdades, pobreza, né, acirramento da pobreza, a gente tem nessa contradição uma disputa de interesses de classes, né? Nesse sentido,
as classes populares, né, a classe de trabalhadores que vive da venda da sua força de trabalho, ela entra no cenário político, né, em determinado momento da sociedade, e principalmente na sociedade brasileira, na década de 30, né, década de 20, 30, disputando, né, alguns direitos sociais, no sentido de ampliação da sua cidadania. E a partir dessas disputas, né, que geram um tensionamento na sociedade desses interesses de classes distintas, a gente vai ter, a partir de um processo de luta, né, a intervenção do Estado no sentido de garantir, né, fazer a oferta, a operacionalização de alguns direitos sociais, que vão se traduzir depois no que nós chamamos de políticas sociais públicas, né, quando o Estado entra em ação para o atendimento de direitos sociais. Na sociedade brasileira, nós vamos ter a garantia de direitos sociais, de fato previstas na legislação, e elas deixam, no caso de ser ações pontuais, né, no sentido dos direitos sociais, a partir da Constituição Federal de 88, né, a Constituição Cidadã que nós chamamos. A Constituição Federal também é resultante, né, do processo de democratização na sociedade brasileira a partir da década de 70, 80, né, com a participação dos movimentos sociais, e aí também fruto de luta, né, porque os direitos sociais na história, né, das sociedades, na sociedade capitalista, sempre é resultante de processo de luta social. Sim, as eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, a partir da Constituição Federal de 88, nós vamos ter, né, regulamentados os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados, né? Esse é o texto que está previsto lá na Constituição Federal. E a Constituição Federal também inaugura a Seguridade Social no Brasil, né, que orienta a garantia de direitos sociais a partir do tripé da saúde, do direito social à saúde, a assistência social e a previdência social. No entanto, no mesmo momento em que a gente tem essa regulamentação de direitos sociais a partir da Constituição de 88, nós temos uma agenda econômica proveniente do Consenso de Washington, que vai orientar para os países da América Latina medidas de ajuste econômico, de ajuste fiscal, que nós chamamos das medidas neoliberais. Ou seja, né, esses países, principalmente os países da América Latina, precisam se adequar, né, a uma nova agenda econômica, no sentido de tornarem-se mais competitivos e mais adequados à reorganização do mercado internacional. Realizado em 1989 na capital dos Estados Unidos, o Consenso de Washington foi um encontro que reuniu instituições como o Fundo Monetário Mundial, Banco Mundial e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Por meio da sugestão de várias medidas econômicas, todas voltadas para uma globalização dos mercados, o Consenso de Washington serviu durante muito tempo como a base de orientação do funcionamento de várias economias ao redor do mundo. No ano seguinte ao Consenso de Washington, as medidas estabelecidas no encontro foram adotadas como políticas do FMI. Assim, diversos países em desenvolvimento passaram a implementar programas de ajustamento financeiro e reforma nos modelos econômicos. Resumindo, as 10 medidas do Consenso de Washington são: primeiro, disciplina fiscal; segundo,
reordenamento nas prioridades dos gastos públicos. Terceiro, reforma tributária. Quarto, liberalização do setor financeiro. Quinto, manutenção de taxas de câmbio competitivas. Sexto, liberalização comercial. Sétimo, atração de investimentos diretos estrangeiros. Oitavo, privatização de empresas estatais. Nono, desregulamentação da economia. E décimo, proteção a direitos autorais. Ou seja, de maneira geral, políticas do consenso eram voltadas basicamente para diminuir a regulação e controle da economia, aproximar do livre mercado e reduzir o tamanho do Estado e aumentar a abertura para o exterior. Nesse sentido, ao passo em que a gente tem o avanço nesses direitos sociais, a gente já tem uma contraforça no sentido da efetivação desses direitos, ou seja, a gente tem propostas, né, de enxugamento do Estado no que se refere aos direitos sociais, ou seja, desfinanciamentos, né, a não garantia do financiamento desses direitos sociais. Então, os governos, né, pensando numa trajetória histórica, os governos Collor de Mello, Itamar Franco, FHC e também os governos petistas, né, depois na sequência, eles todos acompanham, né, essas medidas da agenda neoliberal. Claro, com os governos petistas, nós tivemos alguns avanços no sentido de regulamentações, né, principalmente no que se refere à política de assistência social, que nós avançamos muito, né, na sua regulamentação. Enquanto um sistema único de assistência social, tivemos ampliação de financiamento e uma gestão, né, nós tivemos uma gestão de conciliação de classes, né, que ao passo em que esses governos atendiam uma agenda neoliberal, nós também tínhamos, né, certa preocupação no sentido da garantia de alguns direitos sociais, né, principalmente no que tange a política de assistência social, né. Nós poderíamos sim ter avançado mais em mudanças estruturais, né, na sociedade brasileira, mas nós precisamos destacar que foram avanços importantes, né, nesses governos petistas no que se refere a direitos sociais. A partir, né, do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente tem não mais uma preocupação, né, com uma conciliação de classe, né, no sentido de algumas garantias para a classe trabalhadora, para as classes populares. Mas a gente tem, então, a partir do governo Temer, uma ampliação, a gente pode chamar de um aprofundamento do alinhamento com essas medidas neoliberais, né, que são diretrizes, né, das agências internacionais de crédito, no sentido de retração do Estado nas políticas sociais públicas. O Brasil viu a pobreza e a miséria aumentar no ano passado durante o governo de Michel Temer. É o que aponta o documento do IBGE, Síntese de Indicadores Sociais, que analisou as condições de vida dos brasileiros. O ultraneoliberalismo traz profundas mudanças nas políticas sociais, principalmente com as suas contrarreformas, destruindo os direitos conquistados nas últimas décadas e fragilizando principalmente a Seguridade Social, que engloba as políticas de saúde, assistência social e previdência social. Além disso, o ultraneoliberalismo se desenvolve em uma relação direta com o neoconservadorismo, com o fascismo e com o irracionalismo, sendo uma expressão ideológica e política da crise do capitalismo tardio. E aí a gente vê, de fato, esse aprofundamento atendendo, né, estritamente à lógica do mercado, a discussão sobre as privatizações, os avanços nas privatizações, nas terceirizações, né, do serviço público. Ou seja, a gente tem um alinhamento muito mais consistente para atender interesses do mercado financeiro estritamente, né? E aí nós temos, a partir do governo Temer, as contrarreformas, né, que nós chamamos de contrarreformas porque elas reduzem direitos sociais, né? E nós tivemos nesse sentido a contrarreforma trabalhista, da Previdência. Temos em curso hoje, né, as discussões sobre a reforma administrativa, que vem no sentido de desmantelar o serviço público, né? Outra questão, né, a fragilização dos espaços de controle social. Então, todos, a partir, né, do governo Temer, a gente tem uma lógica totalmente alinhada e mais aprofundada
com direitos sociais como se fossem colocados à venda no mercado, né? A gente tem um avanço nesse sentido de mercadorizar também os direitos sociais. Uma semana desse governo golpista Temer já mostrou qual é o seu principal objetivo: um governo antipopular, antidemocrático. Já apresentaram como tarefa principal a reforma da Previdência, tirando direitos daqueles que já estão trabalhando, daqueles que já estão contribuindo, propondo a desvinculação do salário mínimo das aposentadorias, prejudicando os que já estão aposentados, propondo a terceirização e liquidando com a legislação trabalhista, e cortes e mais cortes, inclusive na moradia popular, revogando convênios que já tinham sido estabelecidos com entidades da luta pela moradia. No campo democrático, demitiram o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma agência independente de notícias do governo federal. E com isso colocam em risco a liberdade da imprensa pública. Eles que tanto falam de imprensa livre. O novo ministro das Relações Exteriores, Serra, já vem ameaçando os países da América Latina e da África, onde o Brasil estabeleceu relações inclusive comerciais. E com todo o seu argumento de ter um Itamaraty sem partido político, logo de cara busca dar passaporte diplomático para um bispo da igreja evangélica. E aqui o pastor Samuel Ferreira, a gente tem muito respeito por ele, mas tem que ser republicano, senador José Serra. Por isso que nós temos que ser oposição a esse governo, batalhar nas ruas e no parlamento para esse governo não tenha vida longa e não prejudique o povo brasileiro. Uma grande discussão, né, sobre os projetos privatistas de saúde e educação. Então, tudo isso incide, né, para desmantelamentos de políticas sociais públicas que vão atender necessidades e interesses das classes populares. Outro aspecto que, a partir dessa agenda neoliberal, vai incidir na política social é que ela vai muito mais no sentido seletivo e focalizado, né, que é contrário à lógica da universalidade, que inclusive, né, o serviço social defende, né, a questão da universalidade de acesso aos direitos sociais. Também vai num sentido, né, muito focalizado de gestão da pobreza, ou seja, os mínimos sociais, né, para o mínimo da população. E para aqueles que realmente estão em situação de extrema pobreza, né, de miserabilidade. Esse alinhamento aí tem um outro agravante que nós consideramos também e discutimos no âmbito do serviço social, que esse alinhamento, quando aliado à presença do conservadorismo, vai trazer implicações mais sérias, né, para as políticas sociais. O neoconservadorismo consiste na junção entre os valores do conservadorismo moderno e os princípios do neoliberalismo. Do conservadorismo moderno ou clássico, preservam-se a tradição, a experiência, o preconceito, a ordem, a hierarquia, a autoridade, valorizando as instituições tradicionais como a igreja e a família patriarcal. Do neoliberalismo conservam-se a não interferência do Estado na economia, o empreendedorismo, a meritocracia, o privatismo, o combate aos movimentos sociais e aos direitos sociais. E também são ideias ligadas ao neoconservadorismo, o passado mítico, a criação de mitos para justificar a barbárie e o horror, o negacionismo da ciência e da história, transformando fake news em verdades. O anti-intelectualismo, o desprestígio do conhecimento acadêmico crítico, a cultura humanista e a educação. A defesa da ordem com ataques moralistas às mulheres, negros, indígenas e aos LGBTQIA+. A exclusão de grupos sociais, principalmente com as perseguições aos movimentos de esquerdas, progressistas e com pensamentos contrários aos grupos do atual governante. Se eu assumir, não tem 1 centímetro quadrado mais para a terra indígena, ok? Essa é a minha resposta. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. O que interessa à juventude ser
destruída, doutrinada, ser um boca aberta aí. A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é iniciativa privada. Eu não atrapalho o empreendedor. Principalmente aí a partir do governo Bolsonaro, né, tem custado caro às classes populares esse alinhamento da agenda neoliberal, né, com o conservadorismo. E aí, né, como que vai incidir diretamente nos direitos, né, na garantia de direitos das populações vulneráveis, da população negra, da população LGBTQIA+, das mulheres, das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Então, esse alinhamento do conservadorismo com a agenda neoliberal também vai impactar na violação de direitos humanos, né? Minimiza a garantia de direitos sociais e impacta na violação de direitos humanos. Nós sabemos que, historicamente, no Brasil, essas populações são excluídas do âmbito do desenvolvimento social e econômico e compõem em grande medida a população brasileira, né, que se encontra em situação de pobreza ou extrema pobreza, e que certamente compõe em grande medida a população brasileira que hoje passa fome, né, que nós tivemos agora o retorno ao mapa da fome e a ampliação, né, de grande parcela da população em situação de insegurança alimentar e fome. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. O Brasil voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O percentual de brasileiros que não têm certeza de quando vão fazer a próxima refeição está acima da média mundial. São 61 milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para se alimentar entre 2019 e 2021. 15 milhões deles passam fome. A pesquisa faz uma média do que aconteceu durante 3 anos. Entre 2014 e 2016, eram menos de 4 milhões em insegurança alimentar grave. Então, para a gente pensar nesse contexto, nessa conjuntura que incide sobre as políticas sociais, sobre o acesso e a garantia aos direitos sociais, esse é um pouquinho o pano de fundo para a gente pensar nesse processo. A concepção de direitos sociais faz que não se veja mais a sociedade como um aglomerado de indivíduos, mas como uma comunidade que tem interesses comuns. Os direitos sociais colocam o sujeito em condições de ter o poder de fazer aquilo que ele é livre para fazer, requerendo para isso uma ação positiva do Estado, uma intervenção direta dele no que se pode chamar de direito à prestação. O Estado deve garantir esses direitos que são, em seu princípio, o direito ao trabalho, à educação e à saúde, e aparecem mais fortemente nas constituições das nações após a Segunda Guerra Mundial e, no Brasil, na Constituição de 1988. Considerando a realidade social brasileira, o que as famílias e os grupos mais pauperizados têm sentido e sofrido com o desenvolvimento desses dois governos? A partir dessas medidas, desse enxugamento do Estado no que se refere ao financiamento de políticas sociais públicas que vão garantir direitos sociais, isso incide, diretamente nas classes populares, nas classes que vivem da venda da sua força de trabalho. Então, essas classes populares, esses grupos vulneráveis, têm vivenciado a dificuldade de acesso à garantia de direitos sociais mesmo. Se nós formos pensar na política de saúde, nós temos aí, em decorrência do momento pandêmico, as mortes da pandemia, pensar no desfinanciamento do SUS, nas problemáticas que o SUS enfrenta, no descaso com a condução, com a gestão da pandemia, o atraso na compra de vacinas, ainda no âmbito da política de saúde, hoje nós vivenciamos o desmantelamento de um modelo de saúde mental centrado na desinstitucionalização, que foi um avanço importante da reforma psiquiátrica, e a gente tem vivenciado esse desmantelamento de um modelo de atenção psicossocial. Isso são alguns exemplos de vivências, aí, de retrocessos nos direitos sociais no campo da saúde. Se nós pensarmos no campo na área da educação, o direito social à educação, nós temos vivenciado atualmente algumas questões relativas à reforma do ensino médio, as mudanças ocasionadas
um desmantelamento sistemático da universidade pública, a recente discussão, por exemplo, sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, que seria um retrocesso imenso. São poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. A questão do desfinanciamento também da política da educação e da universidade pública brasileira, questões de ataque à autonomia dessas universidades também, né? Enfim, se nós trouxermos também a questão do direito da previdência social, né? Nós vivenciamos a contra-reforma, né? A inviabilização de futuras aposentadorias, o atendimento deficitário pelo sucateamento do serviço público, né? E equipes insuficientes para atender as demandas da população em relação à previdência social. Outro aspecto é o processo de informatização da previdência social, que exclui muitas pessoas do seu acesso, né? Então, são vários elementos que vão incidir negativamente para a garantia de direitos sociais, né? E que vão aumentar o processo de exclusão dessas políticas sociais públicas. No âmbito da assistência social, nós também temos tido, né, um aprofundamento de tentativas de desestruturação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que foi um importante avanço, né, dos governos petistas, no sentido de criar um sistema único com financiamento descentralizado, né, com a questão da promoção da participação social, do controle social na gestão dessa política de assistência social, que é tão importante, né, e que foi inaugurada também na Constituição Federal como direito do cidadão e dever do Estado, né. Nós temos também, né, aliado à questão do conservadorismo, um reforço ao assistencialismo e à lógica do favor na política de assistência social, e isso também vai impactar no atendimento direto à população. O recente desmantelamento do programa Bolsa Família, né, cujos estudos demonstram as suas fragilidades, mas também as suas potencialidades, né, no sentido do enfrentamento à pobreza, né? Em relação ao direito ao trabalho, né, com a contra-reforma trabalhista, a usurpação de direitos trabalhistas que foram duramente conquistados, né, por processos de luta social na sociedade brasileira, o aumento da informalidade, né, numa regulamentação trabalhista onde tudo pode, a questão do desemprego, do aumento do desemprego, e isso significa uma grande parcela da população brasileira sem proteção social relacionada à questão do trabalho, né? Trazendo novamente a questão do conservadorismo, a gente tem o aumento de violações de direitos humanos, que é legitimado também pelo discurso e pela prática conservadora deste governo, né? Quando a gente traz para a questão, para discussão temas como discussões de gênero, né, a questão dos direitos das mulheres, do aborto, as pautas da população LGBTQIA+, dos povos indígenas, a questão do racismo, o aumento de determinados tipos de violência, como, por exemplo, o aumento da violência por armas de fogo, né, a questão da intolerância, né, os discursos de ódio, eles também vão incidir para violações de direitos humanos, né? Então, é uma combinação muito nefasta, né, quando a gente pensa em garantia de direitos sociais para a população brasileira. Outro aspecto, né, o que as pessoas têm sentido na pele a partir do desmantelamento das políticas sociais é a questão da fome, né? Nós temos dados recentes de 2022, em relação ao segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Quantas pessoas na sua casa para comer? E olha, ela tá com o guardião dela aqui, que é o netinho Pedro, de 5 anos. Quantas pessoas? 5. Era 6 com a minha filha, que faleceu, né? Fez 2 anos agora fazer. 2 anos, e meu marido também faleceu também, que fez 6 meses. Aí... A gente tocou num ponto difícil para a senhora, peço desculpas.
Domingo a gente não tinha nem nada o que comer, porque eu tô desempregada, tá muito difícil. Eu tô catando latinha, mas às vezes não dá. E eu não tenho, assim, a ajuda de muita gente pra me ajudar, então domingo a gente não tinha mesmo nada. Aí tá difícil. Dona Janete, agradeço gentilmente pela sua participação, também não esperava que isso acontecesse aqui. É gente que está passando fome, a gente está necessitando de comida e projetos sociais, projetos como esse da prefeitura são muito importantes para que essas pessoas possam comer. A gente está em 2022 e as pessoas precisam e têm direito de comer. Silvana, volto com você. Esse estudo da Rede Pensan, né, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, ele nos mostra que só 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação. Isso é um número muito assustador, né? A fome, né, essa mesma pesquisa vai dizer que a fome e que a insegurança alimentar atinge mais de 33 milhões de pessoas na população brasileira, numa população de 212 milhões de habitantes. Então, é uma porcentagem muito grande também. Vai dizer também que mais da metade da população brasileira vive algum tipo de insegurança alimentar, né? Ou seja, mais da metade da população brasileira. O que isso significa em termos de regressão de direitos sociais, né? Do direito alimentar, do direito social básico, né? À alimentação. Então, o estudo vai nos trazer que o país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 90, né? Então, é um retrocesso muito grande. O estudo também vai nos apresentar que a fome e a insegurança alimentar têm gênero, né? Ele vai dizer que 6 em cada 10 domicílios liderados por mulheres estão em algum grau de insegurança alimentar. E também nos diz que a fome tem lugar, que ela está majoritariamente no campo, que ela também tem cor e tem gênero. Ou seja, quem vivencia, né, a insegurança alimentar e a fome são as populações historicamente excluídas, né, vulneráveis na sociedade brasileira. Se a gente pensar também, né, o que nós temos sentido na pele em termos de sociedade brasileira, a vivência da crise, da inflação, né, o contexto internacional, a pandemia, né, a perda do poder de compra dos salários, o desemprego. Estudo da Oxfam mostra que grandes empresas capitalistas ficaram mais ricas na pandemia, né? Então é uma equação que não fecha. Enquanto a maioria da população brasileira vivencia, né, essa precariedade no acesso, na garantia dos direitos sociais básicos, as grandes empresas capitalistas enriqueceram, ou seja, a gente tem um aprofundamento da desigualdade, né? Um aprofundamento da desigualdade na apropriação da riqueza que é produzida por todos nós, tá? Ao passo, né, que aumenta o número de famílias, de pessoas e famílias pobres, né? Para a gente ter uma ideia também da questão do aprofundamento da desigualdade, dados do relatório do Laboratório das Desigualdades Mundiais de 2021 nos trazem que os 10 homens mais ricos do mundo têm mais riqueza do que a combinação de 40% da população mais pobre. No Brasil, essa realidade nos mostra que os 10% mais ricos ganham quase 59% da renda nacional total. Então, né, essa última década, né, esses últimos anos, nos mostram aí esse aprofundamento da desigualdade. Qual o objetivo desse desmantelamento nas políticas sociais? Então, como abordado um pouquinho na primeira questão, né, esse aprofundamento, esse comprometimento pós-golpe, né, com a agenda neoliberal, ele tem interesses a atender, né? Então, os interesses que essa agenda defende, né, atende, são os interesses do mercado internacional, de uma sociedade regulada pelo mercado, né? E na realidade brasileira atende interesses de uma elite nacional, né, do grande capital ao qual o Estado serve. E aí eu deixo, né, a pergunta para nossa reflexão. Diante da realidade da sociedade brasileira, em que a maioria da população encontra-se em situação de pobreza e que a gente tem essa desigualdade tão gritante, a quem o Estado brasileiro serve?
né? E esse Estado brasileiro hoje representado pelo governo atual. Então, a quem esse Estado serve? Se nós fizermos esse questionamento e analisarmos a conjuntura, né, o direcionamento do orçamento federal, né, como ele é constituído, nós vamos perceber, né, que ele tem interesses a atender relacionados ao grande capital, né? A maioria da população brasileira detém a maioria, né, o grande contingente da riqueza nacional. E é impensável, né, que uma população majoritariamente pobre escolha representantes que estão alinhados aos interesses desse grande capital, hoje representado pelas organizações financeiras, multitransnacionais, pelos bancos, né? E aí, para pensar, né, numa contribuição de um autor que a gente discute, né, no serviço social, de quais objetivos essa agenda, né, esse aprofundamento na retração do Estado no que se refere aos direitos sociais, o autor Marcelo Braz vai nos trazer 4 elementos, né? Ou seja, ele diz que esses objetivos tendem a recolocar o Brasil e a América Latina numa área de influência prioritária de países imperialistas, no sentido de retomar a sua dominância imperialista no nosso continente, né? Que nós consideramos como uma sociedade de capitalismo dependente, né? Uma nação de capitalismo dependente. Outra questão, né, que objetiva reduzir os custos do trabalho no país e aumentar a produtividade desse trabalho, a fim de aumentar essa extração de mais-valia, né? Ou seja, chega um ponto na sociedade brasileira que as elites precisam ampliar, né, a extração da mais-valia do trabalho, né, dos trabalhadores, enfim, da sociedade brasileira. E aí é preciso aprofundar no sentido de retirar direitos, né? Aí vem a contra-reforma trabalhista nesse sentido, né, no sentido de flexibilizar as regulamentações, né, no que se refere ao direito ao trabalho, ou seja, sempre no sentido de retirar direitos. Outra questão, né, a implementação de um conservadorismo reacionário contra os avanços sociais no campo das minorias. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Tendo em vista promover um retrocesso cultural e ideológico no país, né? Como já destacado em alguns pontos anteriores, isso incide diretamente no aumento das violações de direitos humanos, que também, né, em grande medida, estão relacionados com os direitos sociais. E outra questão, né, a readequação das políticas sociais a um novo programa neoliberal mais radical, com vistas a criar condições para um ciclo profundo de políticas de austeridade fiscal que vai pesar sobre os trabalhadores. Ou seja, se a gente, né, pensar, todas essas medidas vão incidir diretamente nas condições de vida das e dos trabalhadores da sociedade brasileira. Ou seja, quem paga a conta, né, desses ajustes, da adequação a esse modelo, é sempre a classe trabalhadora. E isso se traduz na falta de acesso a direitos sociais, né? No retrocesso no que se refere a direitos sociais. E assim terminamos a nossa conversa de hoje com a professora doutoranda em Serviço Social, Thalita Lúcia Lambi. Muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Hari, pelo convite de estar participando no podcast de hoje. O Sudocast é um podcast independente, produzido e promovido por Hari Baldo e Leandro Vieira. Para nos ajudar, compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram, nosso perfil é @sudo.cast. Para sugestões e críticas, escreva para sudocastparaná@gmail.com. Um abraço e até a próxima!